Olá, bom dia. Ei, Cecília, Aqui estou. primeira segunda-feira de agosto. Exatamente, gente. Começando um semestre novo, é bom demais. Eu amo reinícios, caderno novo, sabe? Estojo novo com canetinhas coloridas. É muito animador isso, né? Muito bom. Que Cecília, joia. voltando à nossa rota da felicidade, está dando Tá um eco tudo aqui, bem. resolveu. Voltamos aqui à rota da felicidade Isso, e Life hoje nós Coach, vamos né, Uri? falar sobre o impacto do cansaço na felicidade. Uhum. Mas antes de falar um pouco sobre esse impacto do cansaço, eu queria que você comentasse, porque às vezes a gente fala muito, a proposta nossa é muito falar sobre felicidade, deixa eu ajustar essa câmera aqui, é muito falar sobre felicidade e longevidade, só que eu vejo que as pessoas elas ficam um pouco perdidas quando fala-se de longevidade, elas acham que a longevidade é uma, é uma coisa para quem já está mais na frente da vida, né? E a longevidade, a preocupação, na verdade, ela deve começar o mais cedo possível, né? Com certeza. Então, antes da gente falar, entrar no assunto do impacto do cansaço, me fala um pouco sobre isso. Para quem, quando devemos começar a nos preocupar com a longevidade? Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde demais. Fala do Alexandre Kalaska, um dos papas do envelhecimento e da longevidade no Brasil e no mundo. Ele, inclusive, trabalhou muitos anos na Organização Mundial da Saúde, criando setores de envelhecimento para o mundo inteiro. Então, a fala é dele, hein, gente? Não é minha, não. E se existe uma causa que é de todo mundo, é a causa da longevidade. Porque, assim, a gente tem a causa, né, de gênero, racial, até de inclusão dos deficientes, mas você tem pessoas diferentes dentro dessas causas. Agora, a causa da longevidade, ninguém escapa dela, porque todos nós estamos envelhecendo a cada minuto. A cada minuto. Não tem como. Ou a gente morre jovem, ou a gente lida com o envelhecimento, com o processo de envelhecimento. E se eu entendo que eu estou envelhecendo todos os dias, eu paro de achar que isso é um problema que não faz parte da minha vida, né? E ele é, a princípio, um problema porque vivemos em um país muito preconceituoso com a idade e que tende a retirar do cenário pessoas acima de 50 anos, de 60, que muitas vezes estão no auge da sua capacidade intelectual, da sua contribuição. E assim, o tempo é isso aqui, né, Lúcio? Passa muito rápido. Então hoje eu tenho 41 anos. Eu vou piscar mais uma vez, eu já tenho mais de 50. A segunda piscadinha eu tô depois dos 60. Então isso me diz respeito. E me diz respeito também hoje, porque eu ganho muito mais ao ser uma pessoa que consegue enxergar nas pessoas maduras o que elas têm a me oferecer, a agregar à minha vida e à vida da sociedade. Então eu ganho desde agora, claro. Muito bom. Cecília, entrando aqui no tema específico aqui, né, o impacto do cansaço na felicidade, né? Uhum. Eu vejo hoje, e eu passei por um processo muito isso, e nós já conversamos sobre isso, né? O trabalho, assim, tirando a qualidade da nossa vida, porque ele vai expandindo, né? E fica uma coisa meio sem limite. E você chega no final da jornada extremamente cansado, mentalmente, fisicamente, e não tem condição de você ser feliz num estado de cansado, né? Essa é uma das frases que eu destaquei aqui no meu raciocínio pré-live. A felicidade não alcança uma vida cansada demais. A felicidade não alcança uma vida exausta. E como é que a gente faz, então, sendo que a gente vive hoje uma epidemia do cansaço, a ponto da gente ter um livro chamado A Sociedade do Cansaço,
que se tornou uma característica da nossa era. Esse livro é um livro fininho, não tão simples de ler em termos de linguagem, mas um livro que estourou no mundo, de um coreano chamado Byung-Chul Han, e que me esclareceu muito isso, assim, o que está acontecendo? Por que tantas pessoas estão sofrendo e adoecendo em função de um ritmo de vida enlouquecido e um cansaço crônico? Uma das coisas que ele traz que me marcou muito é essa mensagem dissipada no macro de que a gente pode tudo. De que yes you can, como se não tivéssemos limite enquanto seres humanos. Temos limite. Esse valor que ecoa no pensamento da maioria das pessoas de se você quiser, você pode. Basta querer e acreditar que vai acontecer. Isso dá uma falsa impressão de que não tem limite às coisas. Esse é um dos grandes furos que fazem com que a gente continue se esgarçando dia após dia num cansaço sem fim. E aí a gente se torna péssimos gestores da nossa vida pessoal e, consequentemente, com uma perda de felicidade imensa. E não é possível ser produtivo infeliz, né? Você não consegue produzir. Ou consegue? No mínimo, de uma forma muito pior do que você produziria se estivesse mais inteiro. A lógica de trabalho e de vida e de desempenho, que é uma palavra também muito importante da gente puxar hoje, vai te falar para você produzir de qualquer jeito. Produza, entregue. Mas, na verdade, a gente sabe que essa entrega será muito prejudicada se você estiver exausto, se você estiver cansado, se você estiver com sono. Se você pensar aquilo também trabalhe enquanto eles dormem. Isso é uma crueldade. A gente precisa dormir. Dormir é tão importante quanto comer. E dormir é reparar cansaço. Então, ok, ficar cansado não é o problema. O problema é viver cansado e não reparar o seu cansaço. É o mesmo raciocínio do estresse. O estresse é importante até para a sobrevivência, para dar um tempero especial na vida. Agora, viver estressado e não reparar o seu estresse e o seu cansaço é adoecedor. Essa frase que você falou, Cecília, sobre o trabalho enquanto os outros estão dormindo, ela roda muito, acho que no meio empresarial, principalmente, no empreendedorismo, e junto com aquela frase de se você trilhar os mesmos caminhos, você não vai alcançar resultados diferentes. Só que eu acho que isso, você trabalha enquanto os outros dormem, isso pode funcionar por um tempo. Só que ao longo prazo, os malefícios disso são gigantes, né? A pessoa não vai conseguir produzir o resultado. O máximo que ela fale, e eu já fui uma dessas pessoas, fala, não, 4 horas de sono para mim tá ótimo. Só que, na verdade, você vai vendo que a longo prazo a conta vai chegando, né? Cansaço, você vai se sentindo cada vez mais fadigado, mais exaustivo, e uma hora pode vir aquela pane, né? Exato. Então, como fazer, Cecília, entendendo também que os desafios do mundo corporativo, do trabalho, da vida também, né? Com esse pós-pandemia, nós estamos reaprendendo várias coisas. Como fazer para produzir bem, para alcançar resultados novos, mas sem entrar nesse looping, né? Nessa roda, desse ciclo vicioso que vai desgastar a nossa saúde, porque vai vir resultado, mas a saúde está sendo queimada ali, né? Como achar um equilíbrio para isso aí? Isso. Adoro perguntas sobre o como. Eu acho que essa é uma das minhas contribuições mais importantes, né, enquanto terapeuta ocupacional, que lida com a parte prática da vida cotidiana. Como que a gente coloca isso em prática? E eu pontuei aqui alguns caminhos para que as pessoas que nos escutam, muito obrigada, viu, gente, pela presença, pela atenção. Espero que vocês aproveitem o conteúdo e apliquem, por favor. Depois deem notícia aqui para a gente como foi.
essa parte de colocar em prática a informação, porque aí sim tá valendo a pena esse trabalho, né, Hudson? É Impactar a vida das verdade. pessoas de verdade. Então, é o seguinte, primeira possibilidade de ação para hoje, viu, gente? Façam hoje. Mudança de ritmo durante 5 minutos no seu dia de hoje, começando o semestre, 1º de agosto, um dia com já uma inspiração especial para você fazer isso. Então, uma possibilidade. Reduza ritmo, por favor, no que você estiver fazendo. Pode ser no seu trabalho, pode ser durante o almoço, que virá em breve, após a nossa live. Comer um pouco mais devagar, tomar um banho um pouco mais lento, fazer uma entrega de trabalho com um pouco mais de serenidade no corpo. Solta esse corpo, entendeu? Respira fundo uma vez. Isso é redução de ritmo. Pode ser, vai lavar uma pia? Lava a pia prestando atenção no que você está fazendo. Lava a pia um pouco mais devagar, com um pouco mais de inteireza. Essa é uma possibilidade, então. Redução de ritmo. Quer outra coisa? Para ajudar a quebrar um pouco esse cansaço sem fim que não se esgota? É simplificar os seus processos também com as atividades no dia a dia. Fazer de uma forma um pouco mais simples. Por exemplo, o que seria um pouco mais simples aqui pra gente? Eu poderia me preparar para essa live ficando completamente louca e entregando uma energia tão gigante que chega a ser desproporcional ao tempo que a gente tem aqui. Então, eu perceber o limite da própria situação e ajustar o tamanho do meu investimento ao que estamos vivendo. Isso eu vou aprendendo com o tempo. Isso é simplificação. Então, ao invés de vou fazer um almoço, precisa fazer 5 variedades de comida, não pode fazer 3 diante de um dia que já é lotado? Você já está cansado, você tem que ir a pé almoçar, de repente hoje, pede o iFood hoje, porque talvez você já não tenha dormido bem, a semana começou cheia demais. Pede um almoço na sua mesa é uma simplificação. Então, assim, delegar uma tarefa que não precisa ser feita por você é simplificação. Deixar de fazer algo também, que às vezes a gente acha que tem que fazer tudo. Esse tudo é muito cansativo, desgastante e muitas vezes adoecedor. O tudo não existe, gente. Esse total não existe. Este é um falso ideal que exaure qualquer ser humano. Então você pode delegar uma tarefa, você pode pedir ajuda, você pode deixar de fazer hoje uma tarefa. Tudo isso são possibilidades concretas se você tiver essa clareza no pensamento para que no dia de hoje, a partir de agora, você se torne um caçador de oportunidades cotidianas para reduzir o seu nível de cansaço. Mas, Cecília, quando você fala assim, eu fico imaginando as pessoas que estão trabalhando, voltando numa economia crescente, voltando a crescer o que a gente espera, o mercado reabrindo, e o empregador, ele quer ali uma produtividade. Quais são os pequenos passos, assim, que é algo que, assim, que não vai atrapalhar a produtividade? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas isso dá para aplicar aqui no trabalho, porque minha vida aqui é agitada, é corrida, aqui eu sou multitarefa. A pessoa, que é um outro problema, né? Essas multitarefas, a pessoa faz 14 coisas ao mesmo tempo, né? Como ajustar isso, assim, num pequeno passo, né? Quando ela Tá. chega no trabalho, Sim. ela chegou lá, o que ela pode fazer durante o dia ali que não vai atrapalhar, porque ela Tá. precisa de produzir, claro, mas sem essas multitarefas, como que funciona? Assim, será que se eu Ó, tirar o Instagram 5 minutos a cada hora, nossa senhora, isso é um passo? ajuda demais, ajuda demais. Primeiro é entender o que eu falei na semana passada, inclusive quem não viu a live da semana passada, volta lá para pegar a conversa desde o início, porque um encontro vai se conectando ao outro e vai agregando valor ao que a gente está entregando para vocês.
Hudson, multitarefas é algo que faz parte da nossa vida, né? A gente não pode falar aqui de uma possibilidade de mudança como se a gente estivesse no mundo encantado de Buda. A maioria das pessoas que nos escuta, inclusive nós dois, vive numa vida muito intensa de trabalho, de demandas e de vontade de fazer acontecer, né? Então, assim, a nossa vida com o trabalho, ela é puxada, mas tem que ser inegociável o aprendizado para inserir nessa vida algumas pausas vitais, a Priscila tem dado esse nome, pausas vitais, pausas criativas, que vão injetar no nosso dia a dia de trabalho doses de saúde reais. Então, ok, eu vou fazer uma coisa de cada vez no meu dia inteiro? Claro que não. Mas fazer menos coisas ao mesmo tempo me ajuda e me faz entregar mais e melhor. Fato, fato, fato. Multitarefas não é algo bonito, não é algo que a gente tem que defender, é algo que atrapalha a minha produtividade. Então, cada um tem que se propor aprender a eliminar essa história ou diminuir, simplificar as multitarefas. Tirar o telefone do campo de visão, eu falei isso semana passada. Tira esse telefone do campo de visão, desativa as notificações, os barulhinhos, nem pensar. Nem pensar, ficar pitando coisa na minha cabeça na hora que eu tô focada numa entrega. Agora, por exemplo, tá tudo desativado, a porta tá fechada, ninguém vai me interromper agora. O meu telefone está no não perturbe. Eu tô completamente inteira com vocês. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Na hora de mergulhar numa entrega de trabalho, eu preciso estar inteira. E se eu fizer algumas coisas, eu me livro da divisão da minha atenção e isso é maravilhoso para mim e para quem recebe o meu trabalho. Ou seja, para as empresas que me contratam, elas também ganham com o meu aprendizado de redução dessas tarefas sobrepostas. É claro, da mesma forma, as empresas ganham com o meu cuidado com a minha saúde mental, com a preservação da minha energia. Todo mundo ganha. Mesmo que talvez algumas empresas não tenham entendido isso. Profissionais adoecidos trabalham pior e entregam menos. É ruim para todo mundo, claro. Então, assim, eu tô sentindo que eu exauri a partir de uma reunião, de um telefonema, 2 horas assentada na frente do computador, eu preciso parar, sair da minha cadeira e da minha mesa. Eu pego o meu fone de ouvido, que é algo que está o tempo inteiro comigo, inclusive. Sabe para que eu faço isso? Para ouvir uma música restauradora, porque eu sei que Cecília se restaura com isso. Eu boto esse fone e ninguém me segura. E até dançar na minha sala sozinho eu danço. Porque eu sei que isso restaura a minha energia vital, a minha saúde mental para o próximo round de trabalho. Então, cada um tem que saber o que fazer durante 1 minuto. Bota uma meditação aí no ouvido, vai para o banheiro, tranca a porta. 60 segundos, eu tenho certeza que não vai prejudicar a sua empresa. Entendeu? Escuta as 3 músicas suas que tocam sua alma, vai lá fora, sente o sol na pele e volta. Isso é muito bom, ajuda bastante. A Marilene falou que está fazendo um almoço simples e atenta, curtindo a live, que está muito boa. Perfeito, Helene, é por aí. Uma pergunta que está recorrente, e a Daniela mandou essa pergunta aqui: é possível se sentir feliz quando estamos cansados, né? Nós começamos falando sobre isso, mas como está recorrente, que algumas pessoas perguntaram aqui, vamos responder essa de novo. Eu acho que é possível sim a gente criar momentos de felicidade, de bem-estar, de satisfação, ainda que cansados. O problema é o cansaço crônico, gente, permanente, sem restauração. Então, assim, eu tô numa semana totalmente descansada? Não. Mas eu tô feliz pra caramba de estar aqui com vocês hoje? Sim. Estou feliz, estou inteira, isso me agrega, isso agrega valor ao meu momento, à minha semana. Então, assim, o cansaço, não, acho que a priori, a gente não pode falar que ele é incompatível com a felicidade. Hudson, não existe resposta simples para questões complexas. Estamos falando de pessoas muito diferentes,
com idades diferentes, com situações de vida diferentes e níveis de cansaço diferentes. Acho que cada um tem que fazer uma reflexão aqui hoje. Qual que é o seu nível de cansaço neste momento e se ele já se tornou um problema instalado ou uma via de adoecimento ou não. Cada um tem que saber em que ponto você está com essa história do cansaço, da exaustão. Porque se você está nisso há muito tempo, provavelmente já é o caso de pedir uma ajuda profissional. Cada um tem que ter essa crítica e fazer essa avaliação, inclusive durante os nossos encontros. Aqui a gente traz contribuições para o seu momento. É expansão de consciência para que você aprenda a cuidar melhor de você. E aí, se for o caso, partir para uma ação de maior investimento nisso. E essa consciência, né? Porque se a pessoa entende que ela está num limite crônico de cansaço, ali, que já é uma coisa crônica, ela tem que achar o limite. Para ela não. Tem que achar o limite. Porque senão ela vai adoecer, vai virar, né, um ciclo também vicioso de queda de produtividade, felicidade lá embaixo, relacionamentos desgastados, né, até com os amigos, com tudo, porque se a pessoa já passou do limite dela e ela não consegue entender que ela precisa impor esse limite, então muito do que a gente quer falar isso aqui é sobre isso também, né, Cecília? Perfeito. Se ela não souber a hora de parar, a vida irá pará-la. Eu vejo isso todo dia. O burnout, os atestados médicos que são necessários quando a pessoa chega nesse limite. Isso com sorte quando ela ainda tem o tempo de pegar um atestado, porque muita gente está morrendo dentro das empresas, durante as reuniões. É fato. Eu tenho ouvido casos próximos de chefes de organizações que tiveram um infarto durante a reunião e caíram mortos. Então, assim, isso existe. Está acontecendo. Os índices desse tipo de casos só aumenta, gente. É verdade. Ou a gente para, ou a gente aprende a colocar limite, ou a vida vai parar a gente. A Daniela falou que doenças psicossomáticas é um problema. São um problema, né? E aí teve uma pergunta aqui, Tati, eu não identifiquei direito, mas ela falou o seguinte: mas como definir esse limite? As urgências são muitas. Tem um sinal, tem um sinal de alerta muito tranquilo de vocês aprenderem aqui agora e que comunica muito com a gente diretamente. É preciso aprender a escutá-lo, que é o nosso corpo. O nosso corpo fala de um desconforto ou de um conforto, de um bem-estar o tempo inteiro. Tem gente que O Hermes falou isso aqui, o corpo fala. O corpo, gente. O corpo é a nossa principal morada. Ele nos representa na vida. Sem ele, tudo para. Escuta essa engrenagem que está com você 24 horas por dia. Ele te comunica. E aprenda a respeitá-lo. Ah, as entregas. Eu sei que tem as entregas. Eu estou aqui com vocês fazendo uma entrega importante. Agora, se eu tivesse tendo um troço, eu não ia poder entrar. Se eu não tivesse com condições, se eu tivesse tendo uma crise de pânico, que é uma coisa muito comum hoje em dia, eu não conseguiria estar aqui. E o que ia acontecer? O máximo que ia acontecer? O Hudson ia entrar sozinho, ou alguém entraria no meu lugar, um outro especialista para falar sobre o tema, ou a gente pediria desculpas porque aconteceu o imprevisto e a gente não conseguiu hoje fazer a entrega. Estaremos juntos na semana que vem. O mundo precisa aprender a respeitar os limites das pessoas. Se a gente conseguir respeitar esse limite no dia a dia, eu não preciso chegar ao extremo de furar com uma entrega importante, entende? Se eu conseguir injetar no meu dia a dia as pequenas pausas, um momento de comer, um momento de dormir, os grandes furos não acontecem. Mas eu tenho que saber gerenciar esse nível de energia, né? Que é a gestão do tempo, que é tema das nossas próximas lives, a gestão do cansaço, da minha energia, para que eu não chegue aos momentos extremos de passar mal, de precisar parar de trabalhar por
15 dias por um mês para botar as coisas em ordem. A Beli falou uma frase aqui forte, viu? Se você não tirar tempo para cuidar da sua saúde, a vida vai fazer você arrumar tempo para cuidar de sua doença. Pesada essa frase aqui, hein? E é isso, né, Cê? Se a pessoa, qual que é o limite, né? Como que você define? O corpo está falando ali. E se a pessoa não ouvir, aquilo ali vai prosseguir com uma consequência, né? Não tem como a gente fugir disso. Se a gente ficar lidando com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso corpo, como se fôssemos máquinas automáticas que não se afetam com os acontecimentos do dia a dia, inclusive pessoais, a conta chega mais cedo ou mais tarde. Não pense que é porque hoje funciona, que vai funcionar daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20. Quanto mais tempo você demorar para olhar para isso, maior a conta fica e depois vai ser mais pesado pagar essa conta. O brasileiro não tem a cultura da prevenção, da promoção de saúde, que é exatamente o que a gente está tentando disseminar aqui. A gente precisa aprender a agir antes da instalação de um problema enquanto doença. A gente desvia de grandes prejuízos se a gente fizer isso. Grandes, grandes prejuízos. Mas a gente tem que entender que é preciso perder. Perder em que sentido? Ao entender que eu não posso fazer tudo, que eu não vou conseguir tocar todos os projetos que eu gostaria na minha vida ao mesmo tempo, que eu não vou conseguir estar em todos os eventos sociais ao mesmo tempo. Isso é perder. Quando eu entendo que eu não posso tudo, eu entendo que eu tenho que escolher. Ao escolher, eu estou perdendo. Perdendo até, às vezes, renda, status, poder rápido demais. Perco encontros, perco viagens. Não consigo ler tudo, consigo ler algumas coisas. Isso é muito saudável e muito protetivo para a saúde e para a felicidade no curto, médio e longo prazo. O Cris, acho que é Cristofaro, ele falou, temos que aprender a desenvolver nosso autocuidado. E a Marilene fez uma pergunta que eu acho que foi uma pergunta que eu fiz, né, que nós nos fizemos quando decidimos falar sobre felicidade e longevidade aqui, que é o seguinte, Cecília, por que precisamos de grupos de professores para aprendermos a prestar atenção em nós? Sozinhos, a gente não consegue cuidar de tudo. Esbarro mais uma vez em um limite. Cada um de nós tem os seus pontos fortes, tem o seu campo de conhecimento, tem o seu campo de interesse. E a vida tem um complexo, a vida é de uma complexidade imensa. Se eu for só com o que a Cecília sabe, eu fico muito limitada no meu curso de vida. Se eu abro a guarda e humildemente escolho os meus mentores, as minhas referências de confiança, os profissionais que eu elejo para me orientarem, eu expando muito os ganhos, porque eu vou aprender com quem sabe o que eu preciso em cada momento. Eu sei dos meus pontos fortes, eu sei dos meus pontos fracos. Eu preciso saber do que eu não sei. E preciso buscar as pessoas de referência que estudam aquilo, que trabalham com aquilo, para me trazerem respostas até numa velocidade mais ágil, para eu não ficar perdendo tempo, querendo aprender tudo sozinha, que é impossível, e batendo a cabeça em lugar desnecessário, né, gente? E hoje em dia a gente tem na internet conteúdos de muita qualidade, gratuitos, uma educação online maravilhosa que nos traz soluções acessíveis e rápidas. Eu não preciso tentar ir sozinho, eu perco muito com isso. A Flávia falou que o corpo grita num determinado momento. Gente, muitas pessoas entrando aqui falando que concorda muito, o que não fala não se ajusta, o corpo grita, chegando ao extremo. Eu acho também, pelo que eu estou vendo aqui, pelo menos a turma que está aqui, o pessoal já tem mais ou menos uma consciência sobre isso, né? Eu acho que é uma sobre dor, né, que Wilson? é, É uma dor que a gente tem. Essa luta por viver bem numa era do cansaço
não é simples. A gente está aprendendo a nos cuidar num sistema, em um mundo que nos pede para ir além o tempo inteiro, para termos mais informações, mais pessoas, mais E que é bonito o seu curtidas. super-homem, né? Que você faz tudo e que você não chora e que você não precisa descansar, que você não precisa dar uma pausa, que você não precisa falar Isso. para assim, gente, hoje eu não vou estar no Instagram porque eu É, quero descansar. isso. Descansar do excesso de informação, né? Nós falamos isso. Exato. Cansaço extremo é um gatilho para a crise de ansiedade. A Bina falou. Abraço, Bina. Ei, Bina, valeu aí. É, Hermes Perdigão, gritar faz bem. É isso, é expor. E aí, falando pelo homem, o homem ainda tem aquela coisa, o homem não. Eu joga para mim que eu aguento tudo. Não é verdade, né, Hudson? Isso é muito importante, gente. É, conseguir colocar a nossa fragilidade na mesa. Eu falo tanto isso aqui no meu trabalho, tanto para as mulheres quanto para os homens, de formas diferentes. Todos nós precisamos aprender a expressar a nossa fragilidade. A gente não está dando conta a gente não dá conta de todos os dias do mesmo jeito. Se você brigou com a sua mãe hoje, se você brigou com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, e isso te abalou, o dia não vai seguir do mesmo jeito. Será um dia diferente. Mesmo que trabalhando, mesmo que entregando, mas poder falar, hoje eu não estou legal, hoje eu preciso sair um pouquinho antes, hoje eu não vou cuidar da casa do mesmo jeito. Isso é respeitar a sua fragilidade. Não tem mulher maravilha, não tem super-homem, não. E eu realmente acho que todos nós estamos nessa grande engrenagem desafiadora de conseguirmos poder, de aprendermos a poder existir com todas as nossas facetas. Não só com as facetas das nossas potências, das nossas forças, mas também com as facetas das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, dos nossos limites. Tem um Mali Sesg, é o login dela, o usuário dela aqui, né? Ela falou uma coisa interessante, e a Daniela também falou uma coisa interessante que bate, né? A Daniela falou: sinto dificuldade de gerenciar meu tempo para ter mais momentos de descanso. E a Mali falou o seguinte: tenho a consciência, mas mudar é muito complicado. É complicado? Mudar é complicado, gerenciar o tempo? É, mas que tanto que é isso, Cecília? Será que a pessoa está preocupada também em fazer grandes mudanças? Aí é uma coisa que você falou, baby steps, né? Pequenas mudanças ali. Isso é tão legal, isso é tão libertador. Gente, não pense grande com o processo de mudança, pensa pequeno. Porque ao pensar pequeno, você se coloca um desafio, uma metinha, possível, possível. Então, o olhar do grande é só para a gente se motivar e ir além. Agora, na hora de fazer algo de diferente dentro do seu processo de mudança para uma vida melhor, pensa pequeno. Então aproveita esse momento agora que você está nos ouvindo e escreva num papel o que você vai fazer hoje de diferente para dar um próximo passo nessa mudança. O momento de agir é o momento mais difícil, claro. A gente tem uma tendência muito de intelectualizar os processos. A gente planeja, a gente tem ideias maravilhosas. Muitas vezes a gente está cansado de saber o que a gente quer, mas na hora de fazer diferente, a coisa não anda, não sai do papel. Então é o seguinte, essa é a hora que a porquinha torce o rabo. E, inclusive, é o momento de enfrentamento dos seus sintomas. É a hora que o seu corpo grita para tentar te segurar num padrão de funcionamento anterior, que é a maneira como você funciona a sua vida inteira. Nessa hora é a hora de enfrentar com um pouco mais de força e fazer diferente. Ah, mas difícil é parar. Parar é difícil. É difícil mesmo. Mas se você já entendeu hoje que isso é fundamental, você vai sair da sua mesa
parar o que você está fazendo e vai para a janela na hora que a gente acabar essa live e vai respirar na janela 1 minuto. Literalmente, respira fundo. Para. É enfrentamento mesmo, é guerra. É guerra sua com você mesmo. É a principal guerra. Não é do sistema, não é da política, não é com a empresa. É com você. A gente está falando de você. O usuário aqui, Terezoso, ele falou o seguinte: estamos na era do ser rápido. Não dá tempo para tudo e não aceitamos as nossas fragilidades. Não vai dar tempo para tudo nunca. Porque a gente tem que entender que a gente vai fechar todos os dias de nossa vida com a lista de tarefas cheia. Então, se você não parar as demandas para viver a pausa, a restauração, a reflexão aqui com a gente, a vida não vai te trazer isso de graça. Ou você aprende a fazer isso, ou você vai perder, inclusive, o sabor da vida que talvez seja o mais interessante de ser vivido. Não só no momento da pausa, mas no momento, gente, de ressignificar o que a gente faz. Se eu não sei respirar durante a live para desfrutar desse momento que se concretizou entre mim e Máxime, entre mim e Hudson, olha que legal isso que está acontecendo aqui. Eu tenho que ter essa consciência para eu desfrutar disso, senão passa batido como mais uma tarefa obrigatória e automática e eu não curto isso. Isso para mim já está lindo, já iluminou. Então é tanto parar. Depois que eu desligar aqui, eu vou parar, vou respirar, vou ouvir uma música e vou almoçar com calma. Mas também durante a tarefa, eu tenho que ter consciência da beleza do que está acontecendo, do que eu estou vivendo, para ressignificar isso. E sentir no corpo. O corpo agradece, ó, aqui, ó, sensorial. A Thalissa falou aqui, ô Cecília, toda mudança é um desafio e dá um frio na barriga. Respira, dá um frio na barriga, dá medo. O medo também faz parte de todo o processo de mudança, principalmente tratando-se de mudanças reais, mudanças consistentes. Então, Thalissa, é muito bom ouvir isso, é sinal de que a gente está encostando no ponto certo. Mudança profunda mexe com a gente, é visceral. Quando eu falo que o corpo grita, grita mesmo. Mas depois que você enfrenta, ele se acomoda, e ele relaxa, e ele aprende. No início é mais desconfortável, depois vai se tornando mais fluido, mais leve. Isso se incorpora na sua vida, mesmo. Pode acreditar nisso, confia no processo. Ô Cecília, nós estamos chegando ao final aqui, infelizmente, mas tem alguns comentários que eu não quero deixar de falar. Conta. Meu marido me chamava de Mulher Maravilha, com a idade não estou dando conta. Ô, gente, se tem uma coisa que me dá uma aflição no Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, é ver aqueles posts de Mulher Maravilha. Tudo que eu recebo é da mulher forte. Pelo amor de Deus, a gente tem que entender que isso detona com a gente. Isso tá matando a gente. A gente já sabe que a gente é forte, pelo amor de Deus. Eu quero saber quem sabe ser fraca. E quero saber dos homens também, um homem que sabe ser fraco. Porque a força para mim está hoje em saber ser fraco também. Isso é que é difícil. Ser o fortão, a fortuna, eu dou conta de tudo. Isso aí já está disseminado demais. Eu quero ver quem conta que não está bem. Quem fala que precisa de ajuda. Quem chega na empresa e pede um dia porque está mal. Quem tem coragem de ser fraco. Tá bom? Ô Cecília, mais uma aqui que eu não posso deixar de falar, porque eu acho que é muito legal, porque tem pais aqui, mães aqui. Se o adulto é assim, imagine para uma criança. Então, assim, resumindo, em saber priorizar é importante, falaram aqui, quanto aprendizado, obrigado. Cecília, você é 10, você é incrível. Hudson Araújo Lima, ó, incrível é a Cecília. Aqui eu sou um aluno, Cris, obrigado pela presença. Eu sou um aluno aqui, eu estou mais aprendendo. Eu falei com a Cecília que o que eu vou fazer aqui é uma terapia com ela. Porque tudo que é falado aqui é muito para mim, né, Cecília? É para nós. Mas É para todo mundo, gente. É para todo mundo de verdade. Inclusive, mas como que faz, Cecília?
Isso. Como que faz para a criança? Como é que eu posso não deixar a criança vir nessa pilha que eu tô? Gente, isso é muito sério, pelo amor de Deus. Eu tenho um filho de 5 anos, Eric, um amor. Mas eu fico de olho no Eric. Eu tava falando isso hoje. Eu fico de olho na saúde mental do Eric. Sabe por quê? As nossas crianças, os nossos adolescentes, porque da fase adulta a gente já falou aqui, da maturidade a gente já falou aqui. Mas amei a gente tocar no assunto das crianças e vou botar os nossos adolescentes junto. Eles estão tão adoecidos quanto a gente. Agora, por responsabilidade nossa, dos adultos, a gente precisa deixar as crianças serem crianças. Esses meninos já estão sendo colocados na lógica do desempenho 24 horas por dia. E a gente faz isso sem perceber. A gente conduz o tempo inteiro as atividades desses meninos, o brincar dessas crianças e desses jovens. Tudo tem um jeito melhor de fazer, tem um jeito certo de brincar. Não, dá a brincadeira para desenvolver a coordenação motora fina, para alfabetizar mais rápido. Aí faz inglês, natação, fotografia e judô. E quando vê o menino não tem 1 hora na agenda dele, é da hora que acorda até a hora que dorme com a agenda preenchida, porque ele tem que aprender coisa nova o tempo inteiro. Então parece que não tem limite. E o menino, coitado, não pode nem curtir a infância, brincar livre. Sabe brincar livre? Brincar livre. Nem a criança está conseguindo isso. Imagina se os adultos se lembram o que é ter momento livre de desempenho. Aí tá todo mundo adoecendo desde pequenininho. Os adolescentes, coitados. Tá todo mundo medicado já. É grave. É sério. Então, assim, vão deixar as crianças terem algum momento no dia para serem livres, sem a gente ficar conduzindo o que tem que fazer, do jeito que tem que fazer. E vamos aprender com eles, né? Vamos resgatar esses momentos de eu não tenho que nada agora, eu tenho que fazer por fazer. Porque até na hora que a gente vê filme, eu fico prestando atenção no inglês para eu aprender inglês. É assim que eu fico. É uma loucura, gente. E, Cecília, eu queria que você desse 2 dicas para a gente fechar aqui, que vão diminuir esse impacto desse cansaço na felicidade. E só fazendo um comentário aqui também, que eu não posso deixar de fazer, que a Andréia falou, meu filho de 11 anos diz que perdeu o pai pelo emprego. Eita. É. Ai, ai. Se a gente não parar, Chama o pai para ver essas lives com a gente. chama o Vai ser. pai. Eu entendo que não é fácil para o pai. Se o pai não se deparou com alguma referência na vida dele, desse conteúdo, humildemente falando isso, tá, gente? Desse conteúdo que a gente está compartilhando aqui, realmente ele não tem como saber disso. Ninguém nos ensinou na escola como ser mais feliz. Alguém teve essa matéria? Alguém teve a matéria de preparação para a longevidade? Como viver bem? Como cuidar de si mesmo? Como lidar com a vida real? Não existe essa matéria. É uma pena. Então, assim, vamos aproveitar esses momentos, passar para as pessoas. Eu realmente acho que é uma contribuição linda que a gente faz. Porque se a pessoa não teve da onde aprender, como é que ela vai saber? Às vezes é um alerta, gente. Às vezes é uma frase que ela escuta, ela acorda e muda alguma coisa na vida dela. Então, assim, na hora que a gente chegar em casa, em algum momento, eu tenho que tirar o celular da mão e olhar para quem mora comigo. Pode ser, gente, um livrinho que eu leio com meu filho, é um para casa que eu vou estar inteira com ele. Não precisa ser um momento mágico de 1 hora, não. É dentro da possibilidade da nossa vida real. É pouco. Pensa pequeno. Às vezes, é jantar junto. É lanchar junto. Inteiro. Sem ficar pensando. WhatsApp junto. Outros assuntos. Não. Assenta na cadeira e come olhando para quem está com você. Foca esse pensamento nesse momento. Se vocês fizerem isso no dia de hoje, eu já estou feliz demais. Estou falando sério. Hoje, pensa hoje. Cada gota a mais de ação agrega a uma vida melhor
e a felicidade. Eu estou falando enquanto uma pessoa que cuida disso há 20 anos na clínica. Faz diferença. É assim que a gente vai fazendo a engrenagem mudar. Quem vai almoçar agora ou depois que chegar em casa, olha para as pessoas. Não precisa falar nada. Olha para quem está ali. Olha para sua mãe. Olha para o seu marido. Olha para o seu menino. Olha para essa criança. Assenta ali do lado. Veste pijama na sua criança. Ah, já está grande. Não. Vai lá. Um ato de cuidado. Um momento de cuidado para alguém que está com você é um momento de autocuidado. Já é uma outra lógica, é um outro ritmo, um sentido a mais em uma atividade do dia. É isso que eu queria que vocês fizessem hoje. Uma. Muito, muito bom, Cecília. Gente, nós vamos ter que encerrar. Muitos comentários legais aqui. Muito obrigado a todos que comentaram. Se formos ler todos aqui, nós vamos estender. Mas um aqui eu vou ter que responder. Essa live fica gravada? Fica gravada. Todas as nossas lives vão ficar gravadas. Então, quem quiser revisitar a primeira, vai lá que está gravado. Essa vai ficar gravado. E eu espero que realmente nós consigamos, né, levar um pouco de felicidade para vocês, né? Afinal, essa rota da felicidade, nós queremos que isso seja, né, incluso na vida de cada um que está participando aqui conosco. E a próxima live, na segunda-feira, 12h07, nós vamos falar sobre cansaço e gestão de tempo. Cansaço Então, e mais gestão. uma vez, nós vamos estar falando muito sobre o cansaço, né? E como resolver. Eu vou especificar mais na semana que vem com você, Hudson, e com o pessoal, sobre essa administração mesmo das 24 horas do dia, porque existe um conhecimento prático que a gente vai se tornando mais hábil nisso e que ajuda bastante, assim, como é que a gente gerencia os minutos mesmo. Essa visão das horas do dia de uma forma mais concreta e específica, falando de tempo, que também é uma habilidade que ajuda na preservação do cansaço, da energia e da felicidade. Ok? Muito bom. Obrigado Estarei. a todos que participaram aí, a todos os elogios. Muito obrigado por todos. Gente, quem quiser mandar alguma pergunta sobre esse tema, cansaço e gestão do tempo, pode mandar no WhatsApp da Maxime Bio, lá no maxime.bio. Isso. No direct aqui também pode mandar, para a gente poder já responder na semana que vem. Boa semana a todos. Um excepcional mês de agosto e vamos nessa rota da felicidade. Um excepcional semestre, gente. Feliz segundo semestre de Ótimo. 2022. Entramos. Obrigado, Cecília. Obrigada para todo mundo. Obrigado, pessoal. Beijo. Tchau.